a unção de Manassés e Efraim. Olá, meus amigos, aceitem a doce paz do Senhor Jesus. Chegou o meio-dia, nós vamos fazer a oração de Efraim e logo mais às 22 horas a oração de Manassés. Você não pode perder. Gênesis 41, 52. Ao segundo chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O tema de hoje nós vamos tratar sobre esta terra de aflição. Efraim nasceu como um testemunho profético. Entenda o porquê. José ele não escolheu o Egito. Ele não planejou a rejeição dos irmãos, a injustiça da prisão, a dor da separação. O Egito foi a sua terra de aflição, mas foi ali, exatamente no lugar da sua maior dor, que Deus o fez frutificar. Então, você precisa entender que as visões, os sonhos de José não premeditou nada dos fatos que ocorreu na sua vida. O Egito, de fato, sim, foi a terra da sua aflição. Às vezes, quando nós olhamos para a história de José e vemos ele sendo governador do Egito, passamos a achar que todo aquele sofrimento, toda aquela dor, toda aquela trajetória que ele passou, já havia uma premeditação, ou seja, ele sabia que tinha que passar por aquilo ali porque ele seria governador. Pelo mais que os seus sonhos do feixe se erguendo e dos seus irmãos se curvando, do sol e a lua, as estrelas se curvando, poderia dar notoriedade a uma posição de autoridade, porque até os seus irmãos o invejaram pelo seu sonho, mas ele não conseguia entender ou saber como seria o processo. Então, a fidelidade de José o garantiu a prosperidade, o rompimento de cada muralha, de cada obstáculo, o conduziu ao centro da promessa. Tem pessoas aqui que têm muitas promessas de Deus, tem sonhado, tem tido profecias, revelação, mas ele não tem caminhado, com o Senhor. Ele tem se corrompido, diante dos processos, tem deixado ser levado pelas situações e por isso está distante da promessa. Mas José, ele perseverou, e essa perseverança fez ele prosperar exatamente no lugar da sua maior dor. Que Deus o fez frutificar no Egito, na terra da sua aflição. Então, o nome de Efraim, de fato, denota que ele sofreu de verdade. Que aquele sofrimento, ele não foi um ensaio para ele ser governador do Egito, mas sim uma preparação oculta, ou seja, ele estava sendo amadurecido para algo que ainda estava para ser descortinado diante dos seus olhos. Por isso que nós que temos um ministério, uma chamada, não podemos ter o nosso ministério estagnado. Porque se as aflições do tempo presente estão nos sufocando, a Bíblia diz que as águas não nos submergirão e nem as chamas arderá em nós. Então, se a aflição do tempo presente parece grande, a Bíblia diz que elas não se compara com as bênçãos, com a glória, vindoura, as promessas de Deus que está por vir. Então, o Efraim carrega essa essência que conta de fato a história de José. Olha para a sua história, olha para a sua vida. Diante desta terra de aflição, diante dessa terra seca, árida, diante desse lugar trabalhoso que você está com seus pés, eu quero dizer que não é a terra que determina o fruto,
é a presença de Deus em você. Assim foi com Isaac. Semeou na mesma terra dos filisteus. E a palavra de Deus diz que ele colheu 100 por 1. Então é a bênção, é a presença de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que Abraão, o Senhor prosperou no deserto. Quando Ló foi para as Campinas Verdes, o Senhor abençoou ele no deserto. Porque a bênção não está em lugares, não está em Campinas Verdes, não está em objeto, em coisas, está em você. Está sobre você a presença de Deus. Então, onde colocar as plantas dos seus pés, Deus sarará a terra, assim como sarou a terra de Sarão. Então, a palavra de Deus nos mostra que o inimigo, ele pensa que você, dentro de uma situação difícil, será o quê? Você será consumido. Mas se você crer nas promessas de Deus e perseverar nelas, Deus faz você crescer e multiplicar. Aí mesmo, na terra da sua aflição. O ambiente da sua dor será também palco da sua honra. Deus quer te exaltar. Não é trocando de cidade, não é trocando de ramo, não é trocando de empresa, não é trocando de esposa, não é trocando do que seja. Deus vai te honrar exatamente nesse ambiente. Exatamente nesse ambiente hostil, nesse ambiente trabalhoso, nesse ambiente árido, Deus vai te exaltar. Então eu quero fazer agora uma aplicação profética para os nossos dias de hoje. Talvez a sua terra de aflição seja a família dividida, as finanças apertadas, um diagnóstico médico, ou até um ministério estagnado, como eu falei. Mas assim como José, você não está preso ao lugar do sofrimento. Você está gerando testemunho no meio dele. Oh, glória a Deus. Você pode compreender isso, meu amigo, minha amiga? Que você não está preso a este lugar de sofrimento, mas você está gerando um grande testemunho. Então, Efraim é um nome profético, testemunha a história de José. É uma forma de louvar a Deus, de engrandecer a Deus. Da mesma forma, quando você coloca um nome no seu carro, Deus é fiel, foi Deus que me deu. Você coloca o nome da sua fazenda, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Ou seja, louvando a Deus pelas conquistas, pelo triunfo. Então, não importa qual seja a sua terra de aflição, mas assim como José, você vai gerar testemunho no meio dela. O diabo pensou que esse ambiente hostil, pesado, árido, sofredor, seria a sua sepultura, mas Deus transforma em berçário de milagres. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Em vez de ser a sepultura, sua cova é um berçário de milagres, ou seja, será grandes e inúmeros os testemunhos que você vai contar. Eu quero convidar você agora a orar. Eu quero convidar você agora a colocar diante de Deus o nome da sua terra de aflição. Hoje é o primeiro dia dentro desse propósito. E você vai declarar comigo: Senhor, o lugar onde eu chorei será o lugar onde eu vou colher. Aleluias. Se prepare, porque vamos fazer agora uma oração profética dentro deste propósito, aonde nós cremos que o nome do Senhor será glorificado. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, consagramos esta terra diante do teu altar, meu Deus. Essa terra, meu Deus, chamada terra de aflição. Nesta tarde, meu Deus, nós te pedimos, meu Deus, onde havia lágrimas, que haja frutos. Onde havia vergonha, que haja dupla honra, meu Deus. Onde havia aflição, que haja multiplicação. Declaramos como José declarou:
Deus me fez frutificar na terra da minha aflição. Então eu peço o derramamento sobre a vida dessa pessoa, a unção de Efraim, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Assim será na vida de cada um que ora comigo agora, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Você segurou a sua bênção, tomou posse da sua vitória, então erga a sua cabeça, porque até aqui nos ajudou o Senhor. A unção de Manassés e Efraim.